Qual é o interesse de acabar com a água? Mas qual o interesse de se pegar 4 instâncias e acabar com elas? A gente se perguntou, pesquisou, sempre aparece alguém que te entrega um documento e você descobre por que estão correndo tanto atrás. Então existe um interesse financeiro aqui. Nós começamos a notar, quer dizer, o Brasil todo, que é um país fácil de se privatizar tudo. E no mundo inteiro começou essa privatização de água há algum tempo atrás. A gente teve vários exemplos disso. Quando eu vi que países da Europa, inclusive na cidade de Paris, começaram a desprivatizar a água, aqui no sul também, vários estados começaram atentar para o risco de uma privatização, onde já existia, com multinacionais ali dominando, multinacionais comprando terras em cima do aquífero Guarani. Isso também pode chegar aqui. Privatisierung von Wasserversorgungsanlagen ist ein Riesenthema. Gleich zu Beginn das vorwegzunehmen, kann ich sagen, ich habe noch kein gutes Beispiel gesehen. Ich bin ein absoluter Gegner von diesen Privatisierungsbemühungen. Ich kann Ihnen auch Beispiele sagen. Nehmen wir doch die Iron Lady in London, Margaret Thatcher, in den 80er Jahren. Die hat gesagt, der private Sektor arbeite effizienter und man müsse das privatisieren. Aber vor der Privatisierung hat der Staat noch die Entschuldung durchgeführt und hat Milliarden in dieses Unternehmen gepumpt. Es hat da gefehlt an einer Kontrolle vom Staat. Gebühren, die sind ja kostendeckend, da muss man nicht Gewinn machen. Und man muss den Unterhalt gewährleisten und es hat niemand darauf geschaut, ob das wirklich realisiert wird. Wenn irgendwo eine Wasserversorgung privatisiert werden soll, dann braucht es eine ganz starke Stelle beim Staat, die das überprüft und schaut, ob das wirklich nach den Regeln der Wasserversorgungskunde vor sich geht. Und wenn es eine solche Staatsstelle gibt, die in der Lage ist, das zu kontrollieren, dann bin ich persönlich der Meinung, dann sollte sie, diese Stelle, die Wasserversorgung übernehmen. Und ganz sicher kein privater Anbieter. A água de Cambuquira, ela é muito mais vítima da privatização do que a água comum. Primeiro porque a legislação ela trata a nossa água mineral não como uma água, mas como um minério. E segundo, porque essa mesma legislação que trata a água como um minério e não como um bem essencial à vida, como algo que deve ser preservado para as presentes e futuras gerações, essa legislação ela permite, primeiro, que essa água ela seja esgotada. Por quê? Como ela está sujeita ao Código de Mineração, ela tem um foco muito mais desenvolvimentista, ou seja, ela serve muito mais para o enriquecimento do país do que exatamente para a preservação da vida. Uma das coisas que a gente pretende é mudar essa legislação, dar pelo menos uma guarita compartilhada, seja com o Ministério do Ambiente ou também com o Ministério da Saúde, porque essa questão da água mineral no Brasil tem uma história até bem bonita que precisa ser resgatada. Essas instâncias hidrominerais, não só em Minas Gerais, mas em Santa Catarina e outros estados, elas nasceram todas mais ou menos no século XIX, lugares que as pessoas iam para beber essas águas de diferentes qualidades e para tratar de diversas doenças diferentes. Isso do século XIX até os anos 50 no Brasil, era uma coisa tão importante que a nível federal havia uma comissão permanente de crenologia que apoiava o estudo sobre essas águas, como utilizar, né, o estudo médico. A Faculdade Nacional de Medicina tinha uma cadeira de crenologia, que é a disciplina que usa as águas minerais, então se formavam médicos que depois iam para esses balneários. Em 1950, sem nenhuma explicação oficial, acontecem duas coisas, por volta de 1950. Acabam com a cadeira de crenologia na universidade pública do Brasil, ou seja, desde 1950 não se formam mais médicos, e se acaba também com a comissão de crenologia. Ela até existe hoje, mas não tem o poder que tinha na época, né? E não há uma explicação oficial para isso. Há uma explicação, mas que não é oficial. O que eu pude achar foi o seguinte: bate exatamente com a entrada dos grandes laboratórios farmacêuticos no Brasil depois da Segunda Guerra Mundial.
com a entrada desses laboratórios, era importante destruir essa medicina para que as pessoas, então, comprassem os remédios. Mas eu acho que isso daí um pouco foi muito política que fez acontecer essas coisas. Ainda aparecem pessoas aqui que vêm em busca de cura, assim, sabe? Mas não é aquela multidão que a gente via antes. Porque agora o parque não dá movimento assim. A água de cambuquira é o melhor remédio. Só vendo, ele vinha os veranistas de fora para fazer o tratamento da água com água, tratamento, né? Aqui. Tomava água, sentia bem. Nós estamos aqui no Parque das Águas, num pequeno espaço, nós temos diferentes fontes de água mineral. Cada fonte, no todo 5, tem o seu potencial com sais minerais diferentes usados para diferentes tratamentos de saúde. Was der Mensch mit dem Wasser macht, hat Konsequenzen, die ganz klar sichtbar sind. Ich bin jetzt zum 2. Mal hier in diesem Circuito das Aguas in Minas Gerais und das erste Mal haben wir gesehen, wie das Pumpen zum Beispiel des Wassers ganz klar Effekte hat auf die Natur. Also noch einmal, dieser Baum mit seiner Krone hat unterirdisch auch eine Art Krone für die Aufnahme von Wasser. Er ist direkt verbunden mit diesem unglaublich interessanten Wasservorrat hier unten. Das ist wahrscheinlich für ihn sehr feine Qualitäten. Er nimmt dieses Wasser auf. Wenn man jetzt dieses Wasser abpumpen würde, das wäre, wie wir gesehen haben, wie wenn man von einem Menschen das ganze Blut abziehen würde und dann würde natürlich das Herz aufhören zu schlagen. Das haben wir eigentlich indirekt auch schon feststellen können. In einer anderen dieser Wasserstätten wurde das Wasser abgepumpt in der Nähe dieser Quellen und man hat gesehen, wie direkt durchstehende Bäume abgestorben sind. O nosso movimento começa ali em 2001, ativamente de rua, de grupo, de associação, de ONGs, de movimentos sociais de todas as ordens, inclusive na época ainda com envolvimento de políticos que se atreveram a lutar contra a Nestlé e que num determinado momento abandonam o movimento. E quando a gente viu que o movimento era muito maior do que se pretendia-se fazer um trabalho local. E a gente se viu envolvido num trabalho muito maior. E aí conseguimos impedir a Nestlé de entrar em 3 cidades das estâncias, que é Cambuquira, Lambari e Caxambu, que somos 4 estâncias. Em São Lourenço estamos tentando tirar desde 2001. Conseguimos algumas vitórias contra a Nestlé. Ela é ré de um processo do Ministério Público. Ela não aceita essa palavra ré, mas ela é ré. Ela perdeu a produção de Purilife em São Lourenço através de um processo nosso, conjunto das instâncias, e ela teve que paralisar, porque a lei brasileira é muito clara. Não, é proibido fazer osmose reversa. E o que é osmose reversa? É a retirada de materiais nobres da água, que são os minérios que nós temos aqui, que são para a saúde da população. Ela trouxe o equipamento de fora, fez osmose reversa, esses minérios até hoje ninguém sabe onde estão, provavelmente em algum laboratório da Nestlé, porque isso foi denunciado até pelo Rio de Janeiro. Eu tenho a documentação, deputados do Rio de Janeiro denunciaram que eles estavam retirando os minerais da água, vendiam como uma água potável comum, gaseificada artificialmente, que a gente considera uma água morta, porque ela não faz bem para a saúde, ela só mantém vivo. A água só mantém vivo, mas não existe benefício. E os minérios sumiram. E nós não conseguimos saber, porque ali é impenetrável. Quando eles permitem a visita de alguém, eles desligam as bombas 2, 3 horas antes. Eles têm seguranças em São Lourenço. E a gente viu a gravidade da coisa e começamos a bater de frente com várias audiências públicas. A gente tem farto material sobre isso. Convocamos, fomos até a Assembleia, fomos até a Presidência da República,
Nós estamos brigando desde 2001. Na língua japonesa, por exemplo, tem uma coisa bem interessante. Se você combina o ideograma água com o ideograma vender, forma a palavra blasfêmia em japonês. Está dentro da língua já, né? O conceito de vender água é absolutamente incompreensível para a vasta maioria das culturas ditas mais primitivas do planeta. Um índio vender água não vai entender esse conceito. Isso mostra o extremo que a gente chegou no momento em que esse estágio de capitalismo que a gente vive hoje é uma guerra contra o planeta, contra a sociedade e contra o planeta. A gente não vai destruir o planeta como um todo, mas a gente pode destruir facilmente a rede de sustentabilidade planetária da nossa própria civilização. Tem um momento que o Marx, no Capital, ele fala que o capitalismo é a própria morte. Eu acho que não é a morte, é o morrendo. Está permanentemente morrendo. E é o nosso sociocultural que estão rasgando. Estão rasgando a nossa história. Desde os tropeiros que tomavam essa água pelo caminho, eles vão rasgar o nosso histórico cultural de graça. Cada caminhão que passa está levando a saúde embora do próprio povo. Isso foi feito um trabalho pela PUC, está provado. O sociocultural histórico de Cambuquira se arrebenta das instâncias, se arrebenta se uma multinacional entra aqui, porque a gente vai perder a nossa identidade. Quem é que tem direito de tirar a identidade de um povo? Já se tenta de tudo, já se tira dignidade, se tira tudo. Agora, a identidade histórico-cultural de um povo, não respeitar nem isso. É por isso a nossa briga. Mas se a população der em cima, né? Infelizmente não é fácil, não. Tem que lutar, né? Tem que lutar muito. Você tá pronta pra briga? Vocês veem?